E agora o penúltimo, Vini, é a demora de entender o caixa. Como a gente falou ali, o caixa ele nos ajuda a cobrir imprevistos, mas muita gente demora a dar importância para ele, né? Tu também passou por isso, Vini? Sim. Tem uma frase que diz, faturamento é... Como é que é? É vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Caixa é rei. Cara, e o que é caixa, né? Pra você que não entende. Caixa é... Eu vendi 100 mil, tive 50 mil de custo, sobrou 50 mil e aí 50 mil entrou no caixa. Só que existe uma diferença entre lucro e caixa, né? O lucro, por exemplo, eu posso vender 500 mil em agora... A gente está gravando esse podcast aqui em agosto. Então eu vendo 500 mil em agosto. Aí eu tiro 500 mil bruto de contrato. Aí eu tiro todos os custos e eu vou ver que a minha margem de lucro deu 30%, ou seja, 150 mil. Tá? Isso é competência lá na DRE, que se chama demonstrativo de resultado. Só que esses 500 mil, em alguns casos, eles não necessariamente entraram no caixa, eles vão ser recebidos ao longo do tempo. Então, às vezes é um parcelamento... Imagina que eu vendi 500 mil em agosto, mas eu parcelei esses 500 mil em 10 vezes, eu vou receber 50 mil por mês ao longo de 10 meses. Então, no DRE vai mostrar lucro, mas na hora de olhar o caixa não vai ter gerado caixa. Então, existe uma diferença entre lucro e caixa. Eu não vou entrar no detalhe aqui, senão a gente vai entrar em contabilidade, finanças, que é... Claro. Vamos ter que fazer, de repente, um episódio sobre isso. Legal. Claro? Boa, fechou. Gostou da ideia? Então, cara, o caixa é o seguinte, quanto de fato sobra para poder reinvestir na empresa, para poder separar o que pode dar de ruim lá na frente e o que pode ser distribuído de lucro. Boa. Né? Então, num primeiro momento, quando tu não tem a cabeça financeira, tu vai indo, né? Tu vai, não, tá dando lucro, mas quando vê, tu começa a usar aquele caixa de um jeito sem medir e sem saber o que tu tá fazendo com o dinheiro. Por exemplo, sobrou 100 mil. A galera acha que sobrou 100 mil, vai botar no bolso 100 mil. Comprar uma lancha. Cara, dá pra fazer, mas significa que, cara, amanhã ou depois tu vai precisar de 100 mil e aí tu vai ter que vender a lancha. Aí vai ser mais dolorido. Então é melhor disponibilizar esse caixa para as coisas que vão te trazer mais... Não sei se a palavra seria segurança, mas... pode ser segurança, certa segurança. Para tu medir o caixa ideal é com base no teu faturamento no ano, então tu vê o caixa ideal é de acordo com o custo fixo, né? Então tu pega lá, se teu custo fixo é 20 mil por mês, tu tem que ter pelo menos 6 meses de caixa. Então 120 mil no caixa, acima disso tu distribui ou reinveste e faz o que precisa ser feito. Boa. Mas o ponto é o seguinte, o cara acha que vai fazer um 6 em 7, vai fazer um 200 mil ali e acabou, né? Mas, a pior coisa que tem, diz que a coisa que mais envelhece um dono de empresa ou um dono de empresa digital é a falta de caixa. É o que mais envelhece. Está nos livros. Tu vai ver lá no livro que eu te passei lá. Vai estar lá. O que mais envelhece. E então tem que olhar para o caixa com caixa é rei, já diria a frase, caixa é rei. E no início eu não sabia como gerenciar esse negócio. Como qualquer iniciante, né? Agora a gente sabe gerenciar esse negócio, entende que quem manda... Eu digo que o meu chefe é o caixa. Entendeu? Ele que manda em mim, diz, dá, não dá, aqui vai dar uma riscadinha, dá, mas sabe, é como se ele falasse comigo, senta na frente, imagina que é o caixa aqui. E aí, o que eu faço? Posso ir por esse caminho? Posso ou não? O que tu acha? Cara, dá, boa, não vai, segura, cara, é louco. Se o caixa não te responde, tu tem que ficar na dúvida, então. Daí tu já, não, se ele ficar na dúvida, não brinca com essa. E, cara, a pior coisa que tem, cara, é viver na urgência, né? Viver na urgência do tipo, preciso ir pra amanhã esse dinheiro ou pra mês que vem, meu Deus, como é que eu vou fazer? Pior coisa é viver na urgência, entendeu? É foda. Boa. Então, toma cuidado com o caixa, tá? Gera lá teu faturamento, guarda uma parte, reinveste a outra e pega outra pra ti pra poder viver e pra não... No futuro, no curto, médio e longo prazo, não ter que viver na urgência, né? Apagando incêndio o tempo inteiro. Boa. Massa, Vini. E o último, cara, dos 8, né? Os 8 erros principais aí nos 10 anos. O último foi a demora de ter um time de vendas. Porque o time de vendas, ele entra meio que como uma estratégia de aquisição também. Porque
tu vai fazer ali o trabalho e uma hora tu tem que iniciar o processo de recuperação de vendas, por exemplo, né? Boa. E isso, com certeza, eu vi ali a demora pra gente fechar esse time pra, de fato, implementar isso, e é tempo perdido, tempo é dinheiro, né, cara? Tempo é dinheiro. Cara, e não só o dinheiro que deixou de ser faturado, mas a inteligência, entendeu? De saber como construir, de como gerenciar, de como traçar meta para os vendedores. As objeções. Então, o que acontece? Só para você entender, lá em 2013, 14, 15, 16, 17, o mercado era muito assim, tráfego e conversão, né? Então eu fazia uma página, uma copy, jogava tráfego e vendia muito. Quem não comprou, não comprou. Tudo bem, ficava lá, né? Cara, imagina se plugasse um time de vendas naquela época, direitinho, redondinho, treinando, objeção, blá, blá. A gente vê hoje, por exemplo, no modelo de negócios do Q48 ali, que é o que a gente ensina no P360, quando a gente pluga um time de vendas, ele adiciona de 10% a 15% de faturamento. Imagina. Então, se você fatura 100 mil por mês, vai adicionar de 10 a 15 mil. Se fatura 1 milhão, 100 a 150 mil. Imagina. Pode ser que seja até um pouco mais, mas só para você ter uma ideia de quanto tá na mesa. Depende do tamanho do time de vendas. Né? Depende do tamanho, depende da eficácia do time, mas uma média. Boa. Então, tu imagina que se isso fosse feito lá atrás. Então, hoje, realmente, não tem como, inclusive dentro do BTCA, que é o que a gente ensina no P360, chega uma hora lá que eu digo, agora é hora de ter um vendedor no time. E aí a gente ensina como contratar, como remunerar, como criar script, como traçar a meta pro cara, quais são as planilhas de acompanhamento. Então você, nutri, personal, médico, que tá aí começando, não te preocupa, não precisa ter um vendedor agora. Mas primeiro você tem que aprender a vender sem vendedor e depois chega um momento ali de escala do negócio, tem que introduzir o vendedor. E aí quando vê, cara, você tá faturando 100, 200 mil por mês com um time de 2, 3 vendedores. Entendeu? E repito, o mais importante não é nem... Eu olho sempre assim agora as coisas, incrível. Eu pensei que nossa, é muito louco. Eu pensava que eu olhava só pro faturamento. Quer dizer, eu pensava, lá atrás eu olhava, não, vai adicionar 100 mil. Mas, tudo que é aprendido no dia a dia tem muito mais valor, porque eu replico em qualquer coisa depois. Total. Tá entendendo? Isso vale muito mais que 100 mil, 200 mil. Então, como que eu contrato um vendedor? Como que eu treino um vendedor? Como que eu acompanho um vendedor? Como que eu traço meta? Como que eu treino? Como que... Cara, isso aqui cria um músculo que, acabou. Aí, quando eu vou fazer de novo, já sei o caminho das pedras, entendeu? Nossa. E para tudo, para tráfego, lançamento perpétuo. E aqui no exemplo que a gente tá dando vendedor. Então, por que foi um erro? Porque se a gente tivesse feito isso lá, pelo menos 20% a mais, pelo menos... Seria muito mais. Mas eu digo pelo menos para ficar pé no chão. 20% a mais de faturamento por ano. E 100% mais de inteligência. E 100% mais de inteligência de negócios. Isso aí. Massa. E aqui, dessa forma, encerramos os 8 erros principais. Os 8 erros? Check 100%, nota 10 ali, acho que foi, né? Boa. E essa parada... e essa parada dos erros é o seguinte. Foram mais acertos que erros. Senão a gente não estaria aqui, né? Verdade. Mas a gente poderia gravar um dia inteiro só de erros. A gente pega aqui e faz 8 erros, cara. Meu Deus, 10 anos, 8. Que dera fosse 8 erros, só um erro por ano. Nossa, um errinho por ano aí, só pra... Acertei demais, você tem que ter uma. Né? Então, o que eu digo pra você? Você vai errar, tá? Você vai errar. Só que o saldo é mais acerto que erro. E aí, como que diminui? Como que aumenta a probabilidade de acertar mais do que errar? Cara, ter um mentor. Ou consumir metodologias validadas na alta escala, como a Black Box, que é a mentoria, e o P360, que está aqui, que é a imersão de 3 dias. Boa. Então, caso você tenha interesse em aprofundar e colocou como prioridade esse projeto digital, o link está aqui embaixo, aperta, lê toda a página com atenção. Eu sei que você não tem tempo, que está corrido, mas lê a página, assiste o vídeo com calma, porque é uma decisão importante na sua vida profissional e também pessoal. Então, acho que a gente fica por aqui, né, Marcelo? Tem mais algum ponto aí? Não, era só isso hoje.